Olá, sejam bem-vindos ao Na Minha Estante. Meu nome é Natália. Para o vídeo de hoje, eu quero usar com vocês a tag 50%. É uma recapitulação de todos os livros que a gente lê no primeiro semestre, né? Eu já visto outros booktubers fazendo, eu vi a Mel Ferraz do Literaturas fazendo, eu vi a Bruna Krug do Literatura também fazendo, e outras booktubers também. Vou fazer a minha também. Então, para antes de começar, eu queria pedir para vocês curtirem o vídeo, comentarem aqui embaixo também a lista de vocês, responderem também essas perguntas, compartilhar o vídeo também com alguém que você goste, queira, ah, fala indicar o livro também aqui no canal. E se vocês quiserem me seguir também nas minhas redes sociais, eu vou deixar meu Instagram e meu TikTok aqui. E vamos logo pro vídeo então. Eu tenho aqui uma falinha, que são as perguntas e os livros para eu não me perder na pilha aqui. Então, a primeira pergunta é os 3 melhores livros que você leu até agora neste ano. Eu consegui separar 3, né. Eu vou falar para vocês aqui os 3 primeiros, né. O primeiro livro, o terceiro livro melhor, né, é o A Maldição, de Stephen King. Eu gostei muito do livro, nessa história que a gente acompanha o Bill Halleck, que ele é um advogado, e voltando de uma viagem com a esposa dele, ele acaba sem querer atropelando uma senhora que faz parte de uma tribo cigana, de uns ciganos dos Estados Unidos lá que ficam mudando de cidade em cidade. E aqui ele encontra o pai dessa pessoa, dessa pessoa que ele acaba atropelando, e esse cigano, ele sussurra uma palavra no ouvido dele, que é o mais magro. Ele é um homem acima do peso e que, misteriosamente, ele depois desse momento, ele começa a perder muito peso, e o livro é a jornada dele tentando encontrar esse homem e tentando reverter essa maldição que antigamente até esse livro era chamado de A Maldição do Cigano, porque, né, dava um certo spoiler do que tá acontecendo, mas é um livro muito bom e instigante, porque tu não sabe se ele vai conseguir encontrar esse cigano de novo, e se esse cigano vai reverter isso. Tem toda a história dele com a esposa dele e das pessoas que também acabaram se envolvendo nesse caso, como o juiz que julgou, o policial que atendeu, todas essas pessoas que estavam envolvidas tanto com o Bill, quanto com a família dele, quanto com esses próprios ciganos. É uma jornada muito boa. O final desse livro, muito bom. Eu não imaginava que seria este o final. É todos os questionamentos dele, do casamento, tudo. E o final desse livro é surpreendente mesmo. Eu gostei muito do livro. O Stephen, né, o King é incrível nos livros dele. Nem todos, e vocês vão ver ao longo do vídeo que não é todos. Mas nesse livro aqui, ele foi muito bem, muito encaixado tudo que aconteceu, e ele foi o meu melhor até o momento, sim, um dos meus melhores livros desse primeiro semestre do ano. O próximo livro, eu já falei dele aqui no canal, né, nos lidos dos meses anteriores, que é O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Esse livro, ele é muito bom, muito bom, muito bom. É um livro jornalístico, né, e a Daniela, ela é muito boa no que ela faz, nesse quesito de trazer relatos muito bons sobre as pessoas que passam e passaram por esse terror, né, que foi esse hospital psiquiátrico em Barbacena. Eu já tenho um outro vídeo que eu falo um pouco mais detalhado dele, mas aqui ela traz fotos, ela traz os relatos, como eu disse, histórias de pessoas que foram separadas ou que se reencontraram depois.
Também ela traz o vazamento histórico sobre lei, como que foi dada a reforma psiquiátrica no nosso país, como que um francês psiquiátrico, ele influenciou muito para que essa lei da reforma psiquiátrica fosse elaborada e aprovada nos anos 2000 aqui no nosso país, e como foi fundamental os estudos desse homem, como foi fundamental que esse cara tivesse vindo para o Brasil visitar este lugar, e hoje a gente não tem mais os manicômios que existiam nessa época. É muito bom, é muito forte, é muito tocante, né, esse livro. Eu não posso mostrar as fotos que estão aqui, porque tem umas fotos que são pesadas, porque também envolve crianças nessa história nessa história do Brasil, e é muito bom. A Daniela, já li outros livros, eu já li outro livro dela, que é o Cova 312, e também é muito investigativo esse livro, como este também é. Tem também documentário, que eu também indiquei, que tem no YouTube, sim, gratuito, dá pra assistir, mas assistam sabendo que é forte tudo que está lá, e as imagens do local, a insalubridade do local, é muito. E também não tem só relatos de pacientes, tem relato de ex-funcionários também, e é muito bom. E o terceiro melhor livro que eu li foi o da a Mariela Salomão Carrara, que é o Não Fossem as Sílabas de Sábado. Aqui a gente tem a Ana. É Ana? Gente, eu sou muito ruim pra nome de. Aqui a gente tem a Ana, casada, né? Um homem, e ele acaba sofrendo um acidente devido à tentativa. A tentativa não, o suicídio de um vizinho que se atirou do andar de cima, que acabou caindo em cima do marido da Ana. E aqui a gente vê como que a Ana e a vizinha, que também era esposa do homem que se matou, eh, acabam tendo as vidas delas entrelaçadas devido à gravidez da Ana, de uma menininha. E a gente vai acompanhando tanto o luto da Ana, de perder o amor dela, quanto essa essa briga de ser ou não ser amiga dessa vizinha. E é muito bonito, é muito, eu chorei algumas partes, assim, eu até marquei algumas coisas no livro. Tem uma parte, assim, que eu marquei, que diz assim: "O luto é um poço cheio de egoísmos". Por quê? Porque eu marquei essa parte? Eu passei por um luto, né, na minha vida, foi a perda da minha mãe, e eu lembro muito de só ficar pensando no que eu estava sentindo e não do que as pessoas estavam sentindo à minha volta. E eu entendi isso como a gente fica só pensando na nossa dor, e esquece da dor dos outros. E aqui não era só a Ana que estava passando por um luto, mas sim essa vizinha e a própria filha da Ana, porque não teve o privilégio de conhecer o pai dela. E a gente só conhece o marido da Ana pelos relatos dela, e nossa, eu adorei ele, eu amei esse homem, todas as vezes que ela contou dele, eu falava, tinha lembranças dos 2 juntos, e nossa, eu amei esse livro, ele tá, até agora ele é muito meu preferido das leituras. Eu amei tudo que envolve, assim, essa história, e a forma que a Mariana ela vai trazendo passado, presente, é muito bom, assim, é meu livro preferido até então. A próxima pergunta é: as melhores continuações que você leu até agora neste momento. Eu só li uma continuação que não é exatamente uma continuação, porque ele não precisa ser lido como continuação, mas sim como um livro solo, que é o livro A Soma de Todos os Beijos, da Julia Quinn. Aqui a gente tem o Hugh e deixa eu ver o nome dela que eu esqueci, a Sarah. A Sarah e o Hugh não se dão bem desde o momento em que o Hugh acabou meio que chamando um amigo para duelo, e esse duelo acabou tendo um tiro no Hugh, e essa pessoa que deu o tiro banida. Isso influenciou muito a aquelas temporadas de casamento que tinha na Inglaterra, em Londres, né. E a Sarah foi afetada por não conseguir um marido.
Isso aconteceu em 3 anos, ela foi indo para essas temporadas, ela não conseguiu se casar ou algum pretendente, porque ficou manchada a família dela devido a este episódio. Então, a Sarah e Louie, eles se veem obrigados a permanecer juntos por conta de 2 casamentos, que é realmente o casamento deste homem que deu tiro no Hugh e o da irmã deste homem. Então, eles acabam tendo que conviver um com o outro e fica aquele, ai, caligato e tal, bem romance de época, bem livro gostosinho, estilo Bridgerton, que é os livros da Julia Quinn. E aqui, a gente vê os 2 descobrindo que eles não têm só o como é que era, como é que eu poderia dizer? Eles não têm só o desprezo um pelo outro em comum, mas eles têm outras coisas também em comum, e que o destino está preparando para eles é algo mágico e amoroso. Ah, é muito gostoso, é um livro maravilhoso, maravilhoso de ler. Ele faz parte daquela série do quarteto Smith da Júlia, e ele é o livro 3 até, se for ler na ordem, ele é o livro 3, mas ele pode ser lido sozinho, assim. Ele tem até não é nesse livro, mas tem um dos livros da série que tem até meio que uma árvore genealógica dizendo quando que aconteceu cada livro e tal. Eu marquei aqui algo que agora eu não vou conseguir achar pra mostrar pra vocês, porque é aquele belo clichêzinho. Gente, a Sarah falando do Lord Hugh, né, que ela disse que ele sempre fora bonito. Quando sorria, se tornava atraente. Ai, é muito fofo, assim, é muito gostoso, amo esse tipo de livro, adoro. Então, ele foi a melhor continuação minha, assim, ri bastante também com ele. A próxima pergunta que tem aqui, é a terceira é os lançamentos do primeiro semestre que você ainda não leu, mas você quer muito ler. Aqui eu separei 2 lançamentos, que é o Não Pisque, do Stephen King, que também é sobre a detetive Holly, que tá no Mister Mercedes, ali na trilogia do Bill Hurts. E descobri também que ela tá até em Outsider, que eu não sabia. E eu quero muito ler esse livro, quero ter ele e ler, porque, claro, é o Stephen King e eu tenho coleção dos livros dele aqui, algumas, né, tem uns 20 livros dele. E o outro lançamento também do primeiro semestre que eu quero ler é deixa eu ler aqui, Uma Delicada Coleção de Ausências, da Aline Bay. Eu já li um outro livro dela, que eu acho que é o Pássaro na Gaiola. Eu não vou lembrar aqui, mas eu vou deixar o cardzinho. Eu não sei muito do livro, eu vi falar dele, assim, e fui procurar na Amazon e vi que ele tinha do lançamento, sim, fiquei muito interessada e eu quero ler ele, não sei em qual momento, mas quero bastante. A quarta pergunta é um livro da segundo semestre, mais aguardado do segundo semestre. Eu não tenho um livro mais aguardado do segundo semestre, eu bati minha cabeça muito para tentar entender e eu não pensei em nenhum para ler, nenhum para responder nesta pergunta. Então, eu já vou passar para quinta. A quinta pergunta é os livros que mais te decepcionaram este ano. Eu tenho 2 livros que mais me decepcionaram. O primeiro é o Ascensão, de Stephen King. Não é um livro ruim, tá, mas eu estava imaginando que ele ia ser uma coisa e foi outra coisa e ele não teve o fim que eu queria que tivesse. Aqui a gente tem um homem, que é o Scott, que ele também começa a perder peso, só que ele não é perder peso, ai, eu não consigo explicar, porque não é explicado direito no livro. Eh, não é que perder peso é que nem no A Maldição, mas ele começa só a apresentar na balança que tá indo com menos peso. Não importa o que que ele tenha nos bolsos, não importa o que ele esteja segurando, ele sempre vai ter menos peso e, assim, ele vai perdendo mais. É como se ele tivesse sem gravidade, sabe, estivesse na lua, com a gravidade da lua, assim, perdendo a gravidade dele. E enquanto ele tá passando por este momento, ele começa a querer mudar as coisas que ele já tinha feito até aquele momento, como o relacionamento dele com as vizinhas, o amigo dele, o médico, e assim ele vai fazendo. Só que o que me irritou nesse livro
porque o que me decepciona no livro é que não tem uma explicação do que tá acontecendo com o cara. E, cara, isso foi o motivo dele estar aqui nessa lista de decepção, porque eu não entendi, não entendi. Ele é um livro muito curto, assim, ele tem 124 páginas. É curtíssimo, eu li ele rapidinho, eu li ele em um dia. 124 páginas. E eu li querendo saber o que vai acontecer com o cara e o mo qual o motivo dele estar passando por isso. E não é falado. Então esse é o motivo dele estar nos decepções do ano, até o momento, né, porque, né, pode ser que apareça mais. E o outro livro que me decepcionou, triste, muito triste por isso ter acontecido, que é o Abadia de Northanger, da Jane Austen. Eu estava com uma expectativa altíssima sobre esse livro, sobre o romance dele, mas o romance demorou muito para acontecer, muito. Os personagens me irritaram, aquela galera que fica na volta dela me encheu o saco, eu não aguentava ler toda vez que tinha aquela gente, aquela amiga, aquele irmão dela também, achei ele muito chato, botando a guria em situações que não era pra ela estar naquela situação. Aquele irmão daquela guria que é amigo do irmão dela, que homem chato, que homem mentiroso, que homem machista, eu achei ele muito chato. Ela também, um baita sonsamonga essa guria, demora, fica criando ilusões na cabeça dela lá, o negócio da abadia, sobre o cara ter matado ou não matado a mulher. O romance dela com ele demora muito, 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 e fica demorando, demorando, isso vai acontecer, tipo, no último capítulo do livro. Cara, eu tô lendo um livro de romance pra ver o romance. E eu estava com expectativa muito alta do livro, eu não consegui gostar dele. É muito diferente de Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito faz a gente gosta dos personagens que estão lá, a gente gosta do Darcy, mesmo a gente sabendo que o Darcy é orgulhoso, é preconceituoso, mas aqui eu não consegui gostar, não me fez ter vontade de querer ter um Henry. E nem ser a Catherine, como às vezes eu leio os livros de romance de época, eu tenho: "Ai, nossa, vontade de ser a personagem, porque ela tá vivendo, ai, um conto de fadas". Mas aqui não tenho. Eu não tenho vontade de ser nenhum dos deles, eu não tenho vontade de estar na abadia, não tive vontade o mistério da abadia não teve mistério, não teve nada, eu não gostei do livro. Ele podia estar até na lista dos ruins. Então, o sexto a sexta pergunta é: os livros que só foram ruins mesmo. E aqui, podia ter a Abadia de Norville, mas eu vou colocar só um livro que eu achei horroroso, achei muito ruim, achei perda de tempo ter lido ele, que é Os Meus Queridos Cavalheiros, da Sonia Musky. Não gostei. Eu achei ele ruim. Eu não entendi nada. Nada. Sabe aquele livro que tu lê, 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 lê e não entende? E a sinopse não tem sinopse. Tipo, é muito, não, ele tem uma ideia de ser um livro hot, mas ele não te cativa como livro hot. Eu entendi que a mulher é uma mulher de 40 anos, mãe, num casamento meio defadada ao fim, ai, que ela quer tá se descobrindo, que não sei o quê. Não gostei, não gostei, não foi bom, não achei legal. Eu nem quero recomendar, nem recomendo, e eu vi que só uma pessoa além de mim leu esse livro. Que tristeza. Enfim, para a próxima pergunta já. A próxima pergunta é a sétima pergunta é: os livros que mais te surpreenderam este ano? E o primeiro, né, como eu já falei dele aqui, né, que é o A Maldição de Stephen King. Ele me surpreendeu muito, amei ele, amei o livro, e ele é muito bom, assim, talvez nem todo mundo goste dele, mas eu gostei, achei ele muito bom, ele me surpreendeu. O próximo livro que me surpreendeu foi o Tudo é Rio, da Carla Madeira. Não sei se me surpreendeu positivamente ou de outra forma, sabe. Tem eu não gosto de uma personagem específica, o final dele talvez eu estava esperando outra coisa, mas me surpreendeu o final ser aquele final, meio que aquela construção ali. Eu sei que é um livro polêmico, muita gente tem as suas opiniões e tal, mas cada um tem a sua, e a minha é que ele me surpreendeu de forma boa, não tão ruim. Só aquela menina lá do negócio lá, até esqueci que é, ai, só qual é o nome da menina?
Ah, esqueci. Tem a menina lá que eu não gostei da história dela, essa tia com o tio, achei desnecessário. Nossa, muito ruim. Podia ter feito aquela parte, mas ter sido menos too much, sabe. E a personagem aqui ter escolhido ficar mesmo depois de uma violência que ela sofreu e ter usado o silêncio pra torturar o cara, ó, foi bom, eu gostei disso, mas ele me surpreendeu, porque eu estava até achando que ele ia ser um livro mais de romance, assim, sabe, e quando eu li ele, eu fiquei tipo: "Meu Deus do céu, o que que é isso?". Uma galera que recomendou, né, uns anos atrás, e eu só li ele este ano, e eu gostei, assim, não odiei, mas também não é um dos melhores do meu ano, mas eu me surpreendeu de forma boa, assim, porque eu achei a escrita dessa autora muito boa, assim, nunca tinha lido nada dela, mas ela não vou dizer que ela virou minha autora preferida, né, mas tá aí. Eu não vou falar muito do livro, porque todo mundo já deve saber o que que acontece no livro ali, e eu coloquei ele como me surpreendeu. O próximo livro que me surpreendeu muito, muito, muito foi As Pequenas Coisas Como Estas, da Clary Gale. Eu não tenho o livro dele aqui, mas eu vou deixar aqui, eu não tenho ele físico. Ele me surpreendeu bastante, eu esperava até que o final dele fosse um pouco mais explicativo ou que contasse um pouco mais sobre o que que ia acontecer com tudo, mas ele é muito bom, assim, eu gostei. Conta a passa na Irlanda lá nos anos 80, eu acho que é isso, com um homem que ele trabalha com carvão, madeira para o inverno, e ele acaba se vendo numa situação em que ele entra em confrontos até com as ideias de um convento que tem perto da cidade ali, e ele anda em debates com ele mesmo sobre o que é certo, o que é errado. É um livro muito legal, assim, muito bom de ler. Eu descobri que ele tem um filme, que eu quero muito ver o filme, que é com o Cillian Murphy ainda, o cara do Oppenheimer. Então, ele me surpreendeu de forma boa, assim, porque eu estava esperando uma coisa e foi uma coisa muito boa até. A próxima pergunta, a 8, é novos autores favoritos que lançaram seus primeiros livros neste semestre ou que você conheceu recentemente. Eu vou citar 2 autores que eu li recentemente, que eu gostei, e entrar na minha lista de favoritos, que é a Mariana Salomão Carrara. Eu amei o livro dela, tanto que ele estava na lista dos melhores que eu li. E o outro autor que eu coloco nessa lista também é o Jefferson Tenório. O livro dele não tá aqui, como não expliquei, mas ele tá aqui até aqui, ó. Esse aqui foi o livro que eu li dele, que é o De Onde Eles Vêm. Eu gostei da escrita. Ele não tá aqui porque na lista, porque eu não gostei do autor do personagem principal ali, tá. Mas eu gostei muito da escrita do Jefferson, gostei muito de como ele retratou as coisas que estão ali, e as coisas que ele falou, assim, e eu tenho até o Avesso da Pele aqui. Tá aqui pra pra ler ainda esse ano, porque eu gostei muito da escrita do autor, muito, muito, muito da narrativa dele. Mesmo que eu não gostei do personagem principal, eu gostei da escrita do Jefferson, de como que ele desenvolveu tudo. Eu gostei de cada coisinha que ele colocou, assim, mesmo eu sabendo: "Nossa, esse personagem tá me irritando, por que que ele é assim, assim?". E no final do livro eu entendi totalmente por que que o personagem é do jeito que é e tudo, e eu gostei muito do Jefferson e da Mariana, e espero continuar lendo mais livros deles ao passar dos anos, os meses que estão por aí. Hum. A nona pergunta é: um livro que te fez chorar neste primeiro semestre? Eu vou colocar 2 livros na lista em vez de um, e o primeiro livro que me fez chorar bastante foi O Tatuador de Auschwitz, do Wright Morris, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, Writer Morris. Aqui a gente tem um homem que é o Leili, ele é um judeu que ele foi para o campo de concentração de Auschwitz, na época da Segunda Guerra, e aqui ele acaba se tornando o tatuador desse lugar e é o cara responsável por colocar a numeração de todos os prisioneiros que chegam lá neste lugar. E além ter esse trabalho, ele ainda é responsável por um outro menino que fica auxiliando ele.
e ele tenta proteger essa pessoa e com os benefícios que ele ganha por ser o tatuador, ele tenta ajudar o máximo de pessoas que ele consegue, com alimento, tudo e com algumas outras coisas, assim, que as pessoas pedem, tipo chocolate. E então, aí ele acaba se apaixonando por uma mulher, a Gilda, a Gita. Ele acaba se apaixonando por uma jovem lá, e ele passa todo esse tempo com esperanças de uma vida melhor e de que vai acabar tudo aquilo por conta desse amor que ele sente por ela. É que a gente vê todo se desenvolver, assim, a gente escuta também como que a gente conhece a história dele, a história dela e de outras pessoas que estão lá também, tanto das pessoas que trabalham nesse centro como soldados, e as outras pessoas que vão entrando e saindo, até porque não teve só judeus lá, né, teve pessoas ciganas e também ele se envolvendo com esses ciganos, com as crianças ciganas, é muito bonito e a gente vai torcendo o tempo todo para que ele chegue no fim, né, e que ele acabe logo esse momento que ele tá lá, e torcendo para que no final da guerra ele ainda esteja vivo, ou ela, a Gita, ou as pessoas que acabam vivendo ali com ele. É muito bom, eu chorei muito nas histórias, assim, quando acontece as coisas ruins, né, que a gente sabe que aconteceram, e ele me fez chorar, e eu gostei muito, 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 muito. O segundo livro que me fez chorar foi Se Não Fossem as Sílabas de Sábado, da Mariana. Ela me fez chorar muito esse livro por conta de sentimentos que eu tive, né, de lembranças desses sentimentos, que é o do luto principalmente, e da briga entre não cair na depressão do luto, não se cair de cabeça no que tá sentindo ali. Então eu chorei muito com as histórias que a Ana foi contando, dos sentimentos que ela tem devido ao acidente, então foram os 2 livros que me fizeram chorar. A 10ª pergunta é um livro que te deixou feliz neste primeiro semestre. O livro que me deixou muito feliz nesse primeiro semestre foi o Nem Te Conto, da Emily Henry. Eu gostei muito do livro, eu ri bastante, assim, tem momentos que eu ensaiei me emocionar, mas sempre vinha mais alegria do que o choro, por isso que ele foi aqui. Aqui a gente conhece a Daphne e o Miles, que depois de um término com seus respectivos namorados, eles acabam se vendo dividir o mesmo apartamento e uma mentira. Essa mentira começa com aquele namoro de mentirinha pra enganar as pessoas, e a gente, na verdade, acaba vendo eles se apaixonando aos poucos. Começa com a Daphne e depois para o Miles. Então a gente além de a gente ver todo o crescimento dos 2 personagens, o Miles abrir com outra pessoa que não seja um parente, e a Daphne se reconhecer como uma mulher de mais de 30 anos, que tem sonhos de ter sua casa, de um bom emprego, e o que mais me deixou amando a Daphne é porque ela é uma bibliotecária, ela trabalha com livros, gostei dessa personagem por conta disso, né, do envolvimento dela com a literatura. Eu gostei e me fez sorrir mais do que me fez me emocionar. Então ele tá aqui na resposta do que me fez feliz. E agora, a última pergunta é: quais livros você precisa ler ou quero muito ler até o final do ano? Nesse aqui eu coloquei 2 livros, que são a sequência do Mister Mercedes, que é o Achados e Perdidos e O Último Turno. Achados e Perdidos é o segundo e O Último Turno é o terceiro da trilogia. Eu quero muito ler esses livros, dar continuidade na trilogia do Bill Hodges. E também para poder continuar a série, porque tem a série do eu vi a primeira temporada, que fala do primeiro livro, e eu quero continuar vendo a segunda temporada, que vem o Achados e Perdidos. Então esses são os 2 livros que eu quero muito continuar, muito ler nesse próximo semestre. Espero conseguir, porque são livrinhos grandes, né. Então, esses são os livros, essa é a minha tag, né, são as minhas respostas para as perguntas. Espero que vocês possam colocar aqui, nos comentários as respostas de vocês aí, ver se algum livro bate, se vocês compartilham uma mesma opinião comigo das coisas que eu falei aqui. E obrigado por vocês assistirem até aqui a tag. Espero que
essas minhas falas sobre os livros possam ter incentivado vocês para querer ler alguns dos livros. Leiam, ou pelo menos, se vocês puderem ler, os que eu falei que são os melhores que eu li deste ano, e me conte se vocês gostaram, deles e se vocês concordam que eles são livros bons. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.